Meu nome é Francisco Leão e eu fui convidado pelos amigos do SELEC para conversar com vocês hoje. Antes de mais nada, desejando a vocês que esse ano que se inicia seja um ano de muita paz, de muita harmonia e que nós possamos aproveitar ao máximo para que possamos crescer e aprender com ele. O tema que me foi sugerido é negócios, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier e de autoria de Emmanuel, seu guia espiritual. Eu vou ler para vocês, que é um trecho curto, mas interessante para daí a gente desenvolver o assunto, tá bom? E ele lhes disse: por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lucas, capítulo 2, versículo 49. O homem no mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes a seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros nos estudos dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável quanto legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais firmes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. São muitos raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da terra. Porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis o que o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabieis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Essa é a mensagem que nos deixa o nosso querido Emmanuel, para a gente meditar nesse início de ano. Esse momento de dificuldade que nós estamos vivenciando já há quase 2 anos, que começou com essa virose, né, essa doença que ceifou muitas vidas e causou diversos tipos diferentes de transtorno, tanto comportamentais quanto na própria economia, não só do nosso país, mas do planeta como um todo. Nesse momento de dificuldade, uma coisa começou a atingir as pessoas com mais intensidade. Obrigadas a pararem forçadamente as suas atividades, muitas pessoas começaram a perceber que o estilo de vida, a qualidade de vida que elas haviam escolhido para a sua existência, não estava levando eles a um estado de alegria ou de felicidade. Muitas pessoas que passaram a conviver, por causa dessas limitações, mais com sua família, acabaram descobrindo que estavam perdendo um tempo precioso do convívio com os filhos, do convívio com a família. É lógico que todos nós sabemos que temos responsabilidades, não só conosco, mas para com os outros também, em diversos aspectos, que é necessário que nós vivamos no mundo, para que nós possamos até mesmo nos sustentar e dar base
de um mínimo de conforto e bem-estar para aqueles que nós amamos. Para isso, é necessário que a gente empreenda, que a gente lute pela nossa sobrevivência. Aí não tem nada demais. Porém, muitas vezes, no afã de ter, de possuir, nós não percebemos quando nós começamos a ser possuídos. Não é o fato de você ter um carro novo, não é o fato de você ter uma casa com piscina, ou você ter uma condição financeira abastada, que por causa disso você vai ser infeliz. O fato de você ter uma condição financeira abastada não significa por isso que você está condenado aos olhos de Deus, de forma alguma. O problema é quando nós vivemos em função das coisas materiais, esquecendo o mais importante, que é investir em nós mesmos. Porque se há uma coisa que a vida nos ensina, é que tudo nesta vida, materialmente falando, é temporário. O fato de nós estarmos reencarnados aqui é temporário. Uma existência de 80, se nós tivermos sorte, 100 anos, não significa a eternidade. Quando nós começamos a travar contato com o Espiritismo, é preciso que a gente entenda também que não basta conhecer ou ler os livros espíritas. Assim como o Evangelho de Jesus, é preciso que nós transformemos essas informações em hábitos de vida. Nós precisamos mudar a forma como nós entendemos o mundo em que estamos, que é temporário. A alegria, a felicidade que a gente tanto busca nesse mundo, ela é temporária. Porque nos ensina a doutrina espírita que nós vivemos numa reencarnação para aprender coisas novas, desenvolver as nossas capacidades e rever aquilo que nós deixamos de incompleto ou não aprendido no passado. Então, pela própria natureza do planeta, que é um planeta de expiações e provas, nós estamos aqui justamente para lidar com as dificuldades e as problemáticas do dia a dia. Não tem para onde correr. Não existe ninguém que fuja disso. E muitas vezes nós vemos indivíduos mergulharem no trabalho ou na preocupação de adquirir bens terrenos de tal maneira que eles tornam a sua vida um sofrimento. Algumas pessoas dizem, mas eu não quero muito, eu só queria ter o meu carro próprio. Qual é o problema de você almejar ter um bem? Nenhum. Mas o problema é que quando você almeja esse bem, depois de alguns meses você já está insatisfeito e você começa a tentar almejar uma outra coisa. Veja o ponto. O ponto é que nós estamos constantemente insatisfeitos com quem nós somos. Uma coisa é progredir, outra coisa é lamentar-se. Muitas vezes nós passamos a vida desejando a grama do vizinho, que vai estar sempre mais verde que a nossa. E não reparamos nos bens que possuímos, não reparamos no amor que temos em nossa vida, não damos valor às pessoas que nós estamos convivendo. É verdade que muitas vezes o convívio dentro de uma família é um processo difícil. Nem todos vivem uma família harmoniosa. Por quê? A reencarnação vem e nos explica.
porque é necessário que estejamos juntos daqueles a quem precisamos aprender a amar, entender e resgatar uns com os outros débitos de amor e de paciência. Então, muitas vezes, os filhos são mais equilibrados que os pais. Pais bondosos e amorosos recebem filhos difíceis e insubordinados, para lhes passar justamente a necessidade do entendimento e do esclarecimento. Então, essas lutas, essas diferentes dificuldades, estão relacionadas com a nossa dificuldade de convivência e, muitas vezes, de erros perpetrados, feitos, num passado muito distante. O Espiritismo nos aconselha a não nos preocuparmos tanto com esse passado, uma vez que nós identifiquemos que não há razão na presente existência para aquilo estar nos atingindo, que não é decorrência de nossas atuais formas de agir e pensar, a lógica nos diz que está relacionado a um passado distante. Não nos interessa quando isso começou. Não nos interessa quem foi que começou ou não o problema, a dificuldade ou a inimizade. Nos interessa pôr um fim no problema. E como a gente faz isso? A gente vive segundo o amor de Deus e segundo os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Façais aos outros o que quereria que os outros vos fizessem. Amai-vos uns aos outros, honrai a pai e mãe. Os ensinamentos do Evangelho para nós espíritas não são simples máximas evangélicas ou que fazem parte de um corpo de doutrina religioso. São ensinamentos de vida que nos ajudam a enfrentar a existência e a nos fazer crescer como indivíduos. Estão muito além do conceito religioso. Nós pedimos ajuda aqui a dois textos do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 2, do Meu Reino Não É Deste Mundo, Jesus nos traz esse texto. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Dessa época, Jesus já nos esclarecia que o reino dele não era desse planeta. Não era fisicamente falando, vamos dizer assim. O verdadeiro reino de Jesus é no coração dos homens, não nas coisas. O povo judeu esperava por um representante da realeza que tomasse o poder, que fosse um novo rei, que fosse um líder que expulsasse os romanos, que à época dominavam fisicamente toda aquela região. Os judeus daquela época, os assim chamados hebreus, eles eram subordinados, estavam invadidos por uma nação estrangeira. É preciso a gente tentar entender. Isso é complicado. Que nós precisamos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, olhar qual é o nosso ponto de vista. O que é um ponto de vista? É o ponto de onde você observa alguma coisa. Imagine que o que é mais fácil, o que teria mais capacidade de alcance? Alguém que olhasse para uma região do solo, rente ao chão, ou alguém que olhasse a mesma região do alto de uma colina, lá de cima. Qual dos dois teria um campo de visão mais amplo e teria mais possibilidades de entender e de achar soluções
para conseguir atravessar aquela paisagem a partir do seu ponto de vista. Aquele que se colocar sobre um ponto de vista mais alto. Está no texto seguinte. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna uma simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes, as tribulações, os problemas dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Ou seja, se eu compreendo, não é se eu aceito ou acredito, se eu compreendo a questão da reencarnação, é importante que se diga, não é uma questão de crença, é uma questão de chegarmos no entendimento que essa é uma verdade que está diante de nós e rege a nossa vida. Chegando nessa condição de compreender isso, desse ponto de vista, mesmo a morte, para nós, se torna apenas um fenômeno biológico, porque nós sabemos que a existência de curta duração, a existência física passa, e mesmo as grandes dores também vão passar. Isso forra o homem de dores exacerbadas e de pensamentos de autodestruição, como suicídio. Porque ele vai lhe dar a esperança de que, mesmo após a morte, nós continuamos vivos. Nós continuamos sentindo, amando, entendendo, e que a separação, por mais que seja triste e nos deixe com saudade, não é um sentimento de perda definitiva, é um sentimento de ausência. Então o espírita chora porque morreu, lógico, mas nós não choramos porque essa pessoa foi destruída. Nós não choramos porque nunca mais vamos vê-las. Nós choramos porque sentimos a sua falta. Nós estamos separados agora pela diferença vibratória de estarmos no corpo físico e aquele a quem não amamos não estar mais. Mas nós sabemos que perante as leis de Deus e as leis de simpatia e de amor, aquele que se ama nunca está longe demais. E nós haveremos de nos encontrar novamente e continuarmos o nosso processo de crescimento. Da mesma forma, aqueles a quem desejamos ódio e criamos dificuldade de convivência, nós sabemos que estamos nos matriculando na necessária reavaliação e revivência da esperança de vivermos juntos, da experiência de viver juntos. Então tem gente assim, eu estou doido que fulano morra para nunca mais ver ele. Se nós não resolvermos esses perrengues, essas dificuldades dentro de nós, não vamos resolvê-la fora. A ausência é uma impressão, porque nós estamos ligados por laços de amor ou por laços de inimizade. Então é necessário pensar nisso. As tribulações são temporárias. Dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento. Tem pessoas, inclusive, que sofrem por não achar a sua alma gêmea. Porque há um sentimento romântico nesse sentido. Embora não haja duas almas destinadas a unir-se pela eternidade, porque afinal de contas o amor é universal e todos nós nos amamos, mas o sentimento de companheirismo, o sentimento de comunhão entre dois indivíduos que se ajudam mutuamente, esse amor mais elevado, a gente sente falta. Mas infelizmente nos dias de hoje, o que nós mais vemos são pessoas buscando a interação apenas física.
esquecendo os verdadeiros sentimentos que nós precisamos construir. Eu via essa semana uma colocação interessante de um psicólogo que dizia que amor, o verdadeiro amor, é aquele de uma mãe de recém-nascido que acorda no meio da madrugada com a criança chorando, com sono, irritada, cansada. Ela se levanta, pega a criança e dá de mamar. Mesmo com todas essas condições, sabendo que vai acordar no dia seguinte e vai repetir tudo de novo. Porque ela ama. Isso é amor. O amor não significa que a situação que nós estamos vivendo juntos é maravilhosa, mas que nós vamos lutar para entender, para amparar, para dar assistência uns aos outros. Aqui, em geral, o nosso amor, egoísmo ainda, esse amor egóico que a gente ainda tem, né, infantil, não errado, mas infantil, ele quer que o outro nos ame. O outro deve ter paciência comigo. O outro deve ser carinhoso. O outro. E nós? Qual a nossa parte? É lógico que ninguém aqui está dizendo que deve-se aceitar agressões ou desprezo de um companheiro, de uma companheira, em nome do amor. Não deve-se simplesmente sofrer sem razão. Mas é importante aprendermos a entender como cada um pensa e dar o nosso quinhão dentro de um relacionamento para encontrar um equilíbrio nele. Se infelizmente as situações levarem a um ponto em que a violência se faz presente, talvez seja melhor o afastamento do que uma situação pior. Tanto que o Espiritismo não é contrário ao divórcio. Porque, infelizmente, muitas de nossas relações ainda são movidas por tudo, menos pelo amor verdadeiro. E hoje, parece que a situação piora. Porque muitas pessoas, nessa pressa, nesse afã de se encontrarem, se esquecem de conviverem. E você vê pessoas recém-casadas alegando no pedido de divórcio incompatibilidade de gêneros. Ué, mas não sabiam como cada um era antes de se casar? Não tiveram tempo de se conhecer? Essa é uma pergunta que todo aquele que deseja casar-se ou simplesmente viver em comunhão um com o outro precisa se perguntar. Se conhecem o bastante? Estão dispostos a entender, a aceitar, a ceder os seus pontos de vista? Porque deixa-se de ser um, de serem dois, para tornar-se uma unidade, uma família. Isso é algo que exige tempo, esforço e dedicação. Mas vamos continuar com o texto, o ponto de vista que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E tem uma outra passagem desse texto que eu separei aqui para a gente. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Ou seja, com a noção, como a gente já dizia, de que as situações da vida, as preocupações são temporárias e a nossa felicidade está mais ligada à nossa realização como indivíduo do que às coisas materiais à nossa volta, é muito mais tranquilo enfrentar determinadas situações de dificuldade, porque tudo vai passar. Às vezes eu assusto algumas pessoas do meu convívio
porque eu me sinto na obrigação de levantar pontos e de esclarecê-los. Às vezes, quando eu encontro um casal, um grupo de amigos ou indivíduos que tem, por exemplo, uma pessoa na família, seu pai ou sua mãe, já de idade avançada, e ela nos comenta isso, nós fazemos a seguinte pergunta: você já se preparou para o desencarne dela? Às vezes a pessoa se assusta. Mas como é que você pergunta uma coisa dessa? Bom, ela não vai ficar para semente. Vai acontecer. Se nós não imaginamos na vida as situações e não nos precavemos diante delas, nós vamos sofrer sustos. Para uma pessoa, por exemplo, que tem um parente que vem de uma longa doença e se aproxima do desencarne, o sofrimento, a dor da separação, a compreensão daquele momento, ela é muito atenuada pelo desejo de cessar o sofrimento da pessoa, porque sabemos que ela já vem passando por muita coisa. E ao mesmo tempo nós também estamos sofrendo. Mas uma morte súbita, inesperada, é sempre mais difícil de lidar. Não basta acreditar na vida após a morte. Não basta ter a certeza da reencarnação. É preciso trazer essa ideia e trabalhá-la no meu dia a dia. Se eu fico preso às minhas preocupações e eu transformo essas preocupações em ansiedade, em angústia, eu não vou ter paz de espírito. Ter ansiedade é algo normal. Você vai arrancar um dente, você fica ansioso. Ai, meu Deus, vou tomar injeção, vai ser doloroso. Mas é uma ansiedade normal. Você vai fazer uma prova de um concurso ou mesmo vai fazer uma entrevista de emprego. Essa ansiedade, a expectativa do que vai acontecer, é normal. Mas se você transforma isso num pensamento constante de angústia, você vai entrar num estado de depressão. É importante a gente começar a trabalhar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, para que a gente encontre os verdadeiros valores que a vida nos dá. Porque situações econômicas mudam. Como nos fala Emmanuel, as bolsas de valores, os créditos bancários, os negócios do mundo, são muitas vezes tiranos. Eles oscilam tanto para bem quanto para mal. Se todas as nossas preocupações e todas as nossas apostas de felicidade estão presas a determinadas situações materiais, no momento em que a gente perde aquilo, a gente perde o rumo. E onde nós ficamos? Vem à nossa mente uma situação em que nosso querido Divaldo Pereira Franco, orador, médium, baiano, estava viajando de avião, fazendo uma palestra, e ele estava viajando entre o Brasil e a Bolívia. Quando ele entrou no avião, o avião estava praticamente vazio. Ele sentou-se e começou a ler, porque afinal de contas ele tinha palestras a fazer, ele precisava ler o assunto e começou a ler. Numa das escalas, entrou um cidadão e sentou-se ao lado de Divaldo. Entendo, o avião estava praticamente vazio e a pessoa sentou do lado de Divaldo. Até aí tudo bem. Divaldo começou a passar mal. Ele passava mal e se sentia angustiado, e era uma angústia, um sofrimento. E ele se surpreendeu porque ele estava tão bem, porque agora ele estava sendo inundado por aquilo. Naquele momento apresentou-se a Divaldo um amigo espiritual, já desencarnado, e explicou a ele o problema. Este homem que está do seu lado tenciona se matar.
ele tem a intenção de tirar a própria vida. E você precisa evitar isso. Aí Divaldo ficou assim, mas como? Ele conversa com ele. E Divaldo, né, disse, o tempo hoje está bom, né? Não está chovendo, dentro do avião, não sei quantos mil metros de altitude. Divaldo tentando puxar uma conversa e o homem ali monossilábico, até que Divaldo não viu mais jeito e disse, olha, o seguinte, vamos fazer o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se suicide não. E o homem levou um susto. Aí o Divaldo começou a conversar com ele e ele acabou desabafando com o Divaldo. Comentava ele que ele era um homem de negócios importante na Colômbia. E naquele momento ele tinha investido uma alta quantia em dinheiro procurando por petróleo. E tudo estava dando errado. Então ele estava indo à falência, porque no final das contas era muito caro fazer aquela procura e sem achar o petróleo ele iria à falência. Diante da vergonha de perder tudo e da vergonha diante da família de ter jogado o dinheiro fora, ele estava pensando quando descesse do avião em se matar. Então, Divaldo conversou bastante com ele, explicou a situação, que ele não deveria fazer isso. E o aconselhou, né, inclusive dando um exemplar em espanhol, castelhano, do Evangelho segundo o Espiritismo para ele. Dias depois, graças a Deus ele não se suicidou, Divaldo fez pensar. Dias depois, este homem, nos seus investimentos, encontrou petróleo. E se tornou um dos homens mais ricos da Colômbia. Tanto que, não sei se até hoje, mas à época, toda vez que Divaldo ia à Colômbia, ele fazia questão de receber Divaldo e providenciar tudo que Divaldo precisava lá. Então a gente vê, por causa de alguns dias, se ele tivesse se suicidado, ele teria perdido tudo o que almejava. Porque até então não tinha alcançado. E mesmo que ele alcançasse, mesmo que ele não tivesse obtido sucesso, ele poderia sempre recomeçar. Mas uma vez que nós teremos a nossa vida, que nós colocamos as coisas materiais acima da nossa própria felicidade, é porque naquele momento nós não conseguimos ver a dor e o sofrimento que nós vamos gerar às pessoas que nós amamos, e os filhos, e a esposa, e os funcionários que dependiam dele para viver na empresa. Todas essas pessoas estavam ligadas a ele. E naquele momento ele só estava pensando na sua dor. Veja como é preciso a gente deslocar o nosso ponto de vista. Porque se a gente só olhar só do ponto de vista do nosso incômodo, parece que tudo tem uma dimensão gigantesca. Se nós olharmos a vida somente do ponto de vista dessa única existência física, as dores, dificuldades, doenças, imprevistos materiais se tornam insuportáveis. Mas se nós compreendermos que tudo é temporário, nós superamos. Agora entenda, esse exercício de mudar o ponto de vista é diário. Nós precisamos nos lembrar dele, precisamos exercitá-lo, tanto quanto estamos na opulência, quanto quando estivermos na penúria. Precisamos ter essa noção, porque aí o nosso humor, a nossa alegria, o nosso bem-estar não está ligado a como estamos, mas quem somos. E esse é o equilíbrio que a gente busca. Ainda no ponto, eu vou passar para esse aqui que é melhor. No capítulo 17, Sede Perfeitos,
temos um subitem que é chamado o homem do mundo. E nele, um espírito protetor, através do médium, nos dá uma explicação que é perfeita para a gente entender. Nos diz ele: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, com o mundo espiritual, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não é necessário que você se bata, que você... havia na época pessoas, né, ali pela Idade Média, que davam chicotadas em si mesmos e se cobriam de cinzas porque era necessário sofrer. Não, não é necessário. E ele continua: não, não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que eu possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. A espiritualidade amiga e o nosso querido Deus, nosso amado Jesus, ele não quer que a gente de repente se torne um santo, nem exista um saco e amarre uma corda na cintura e não vivamos a vida com o que a vida nos oferece. Não. Se nós achamos que podemos nos erguer financeiramente, melhorar intelectualmente, crescer como indivíduos, sim, por que não? Mas não tornemos isso o ponto de equilíbrio de nossas vidas. Porque não importa em que patamar estejamos, as dores, as dificuldades e as surpresas da vida vão nos atingir. Mas se nós estivermos com o nosso coração no lugar certo, com a mente em equilíbrio e com desejo de crescer, nós vamos sempre progredir. Então vivamos a vida, sejamos felizes. Ninguém nos pede que nós deixemos de ser quem nós somos. Nós precisamos aprender a entender quem nós somos. E a partir dessas descobertas, ver o que há de melhor e progredir. E o que há de pior em nós e tentar melhorar. Então, meus irmãos, essa mensagem é a mensagem que nós desejamos para vocês nesse ano que se inicia. Que negócios nós estamos realmente procurando? Qual o nosso ponto de vista nesse ano que se inicia? Será que os nossos objetivos só são materiais? Será que a nossa visão está presa apenas na tribulação e no sofrimento que estejamos vivendo? Ou é preciso entender que Deus, na sua infinita bondade e justiça, não nos dá provas maiores que as nossas forças e está sempre nos amparando a superar, a nos tornar pessoas melhores, como indivíduos. Não é o cargo, não é o salário, não é o trabalho humilde que define quem nós somos. É o que nós fazemos com o que a vida nos dá. Muita paz, muito obrigado pela oportunidade de estudar esse assunto e trazer para vocês, porque assim como todos que estão ouvindo esse vídeo, eu preciso trazer isso para a minha vida. Muito obrigado a vocês e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.